Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estimadas irmãs. Pela graça de Deus, começamos mais um ano na presença do Senhor. E temos, então, o privilégio de estudarmos assuntos importantes, relevantes para a nossa vida espiritual. Hoje, o tema, o Filho de Deus, Criador do Universo. A palavra de Deus é maravilhosa, nos traz explicações, nos simplifica muitos assuntos. Um dos assuntos é que Jesus é Deus. Jesus é Deus e a Bíblia explica isso de maneira muito simples. Deus é como uma equipe de 3 pessoas. Temos o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. 3 pessoas que formam o governo de Deus. Importante compreendermos isso, porque Satanás, nesses últimos dias, tem trabalhado fortemente para enaltecer a criatura em detrimento do Criador. Por isso devemos estudar essa importante lição e absorver as verdades divinas contidas aqui nesta lição importante. Esse trio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estavam presentes ali na criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E cada um deles teve um papel, uma função na criação, sendo Cristo o agente principal da criação. Jesus é Deus porque só Deus poderia estar com Deus desde sempre. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo sempre existiram. Vamos falar um pouco sobre o Filho de Deus, Criador do Universo. Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, agente ativo no plano da redenção, veio ao mundo, se tornou homem, para então trazer o resgate a cada ser humano. Hebreus 1, 1 e 2. Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O desejado de todas as nações, página 20. Foi Cristo quem estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que pendurou os mundos no espaço e moldou as flores do campo. Pela sua força consolida os montes. Seu é o mar, e ele o fez. Salmos 65, verso 6. Salmos 95, verso 5. Foi ele quem encheu a terra de beleza e o ar de música. E sobre todos os seres da terra, do ar e do céu, ele escreveu a mensagem do amor do Pai. O primeiro tópico, comunicação com Deus. Letra A. Depois do pecado, como Deus passou a se comunicar com os nossos primeiros pais? Hebreus 1, 2 Pedro 1, 21. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, após o pecado, a comunicação de Deus com o ser humano, Deus falava por meio dos profetas e mandava mensagem especial ao seu povo para orientar o seu povo. Os profetas do passado foram inspirados pelo Espírito Santo e assim escreveram a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E Jesus, quando esteve aqui neste mundo, também transmitiu a verdade, a Palavra do Senhor pessoalmente, o próprio Filho de Deus, o Deus Filho, pessoalmente transmitindo a palavra do Senhor, pessoalmente trazendo o Evangelho aos seres humanos. Antes da entrada do pecado, Adão se comunicava livremente com o Criador. Todavia, desde que a humanidade se separou de Deus pela transgressão, os seres humanos perderam esse alto privilégio. Felizmente, o plano da redenção abriu um caminho pelo qual os homens da terra ainda podem ter ligação com o céu. Deus tem falado com os homens por seu Espírito e compartilha sua luz ao mundo por revelações que concede a seus servos escolhidos. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Letra B. Como Deus tem se revelado nestes últimos dias, Hebreus 1, verso 2, João 14, verso 8 e verso 9. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus,
Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Assim Deus tem se revelado a cada ser humano pelo Filho. Jesus, nesses últimos dias, Jesus, o Deus Filho, Cristo, o Criador, o que proclamou a lei no Sinai. E Deus Pai então enviou mensagens especiais por meio de seu Filho. Por meio de Cristo, Deus revelou o seu grande amor pela humanidade. O Criador do homem, aquele que no Monte Sinai proclamou a lei eterna, na agonia da sua morte vindicou o seu direito de perdoar transgressões e pecados. O segundo tópico, Cristo, o Pai e os anjos. Letra A. Qual é o relacionamento entre Cristo e o Pai? Hebreus 1, 3, João 10, verso 30. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu e o Pai somos um. Jesus está aqui demonstrando a unidade com o Pai. Um com o Pai em propósitos e ações, unidade entre pessoas diferentes, mas que têm os mesmos propósitos e a mesma essência. Jesus e o Pai estão em igualdade e unidade nos propósitos e na natureza divina. Há um relacionamento muito íntimo entre eles, ao ponto de serem um. Por isso Cristo disse, eu e o Pai somos um, porque o próprio Cristo é a expressa imagem da glória do Pai. Como um ser pessoal, Deus se revelou mediante seu Filho, sendo o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Jesus veio a este mundo como Salvador pessoal. Como Salvador pessoal, ele subiu ao alto. Como Salvador pessoal, intercede por cada um de nós nas cortes celestiais. Cristo era a imagem expressa da pessoa do Pai, e ele veio ao nosso mundo para restaurar na humanidade a imagem moral de Deus, para que o ser humano, embora caído, pudesse revelar em si a impressão da imagem e do caráter divino pela obediência aos mandamentos de Deus, adornando-se com a beleza da amabilidade divina. A letra B. Qual é a posição de Cristo em relação à dos anjos? Hebreus 1, 4 a 6. No final do texto diz assim: E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é Deus, somente Deus pode ser adorado. E aqui o Deus Pai falando de Cristo, e todos os anjos de Deus o adorem. Cristo é Deus, ele é Criador, e os anjos são obras das suas mãos, são suas criaturas. O primeiro capítulo de Hebreus apresenta a diferença entre a posição dos anjos e a de Cristo. Deus fez afirmações a respeito de Cristo que não podem ser aplicadas aos anjos. Eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas Cristo, como mediador, é o grande ministro da obra da redenção. O Espírito Santo é o seu representante em nosso mundo, que executa o propósito divino de trazer poder do alto ao homem caído para que ele possa se tornar um vencedor. Todos os que fazem um concerto com Jesus Cristo se tornam filhos de Deus por adoção. O poder regenerador da palavra os purifica, e Deus envia anjos para os servirem. Se Deus enviasse o anjo Gabriel a este mundo para assumir a natureza humana e ensinar o conhecimento divino, com que ansiedade as pessoas ouviriam suas instruções, supondo que ele fosse capaz de nos dar um exemplo perfeito de pureza e santidade, tendo empatia por nós em todas as nossas tristezas, lutas e aflições, e sofrendo a punição de nossos pecados, com que fervor o seguiríamos? Que exaltação ele receberia? Esse texto revela o que muitas vezes o ser humano tem feito, trocando o Criador pela criatura. Mas aquele que supera tudo o que a imaginação pode apresentar, veio do céu a este mundo,
Quase 2000 anos atrás, uma voz de estranha e misteriosa importância se ouviu do trono de Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis que venho, para fazer a tua vontade, ó Deus. O terceiro tópico. Tu és meu filho. Letra A. O que o salmista profetizou a respeito de Jesus Cristo? Salmos 2, verso 7. Quando e como essa profecia se cumpriu? Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus, sendo Deus, passou a cumprir o plano da redenção, o plano de resgate, e então ele veio ao mundo, ocultando a sua divindade na humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E a profecia divina se cumpriu na encarnação de Cristo, no seu batismo e na sua ressurreição e no seu sacerdócio. Nós podemos ver isso em Hebreus 1, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo primogênito e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui na sua encarnação, no seu batismo, Mateus 3,16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Na sua ressurreição, Atos 13:33, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, verso 5. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. No seu sacerdócio, Atos 2:33. Filipenses 2, verso 9. Hebreus 5, versos 5 e 6. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A letra B. Como o Pai se dirige ao Filho, Hebreus 1, 7 a 13. O verso 8 diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Então vemos aqui, Deus Pai chama o próprio Cristo de Deus, Deus, o teu Deus. Também Deus o Pai o chama de Criador. Hebreus 1, 4 a 12 é citado aqui. Esta linguagem representa a onipotência do Senhor Jesus. O texto o apresenta ao estudante da Bíblia como o Criador e legítimo governante do mundo. Hebreus 1, 13 e 14 é citado aqui. A letra C. Quem é o único que deve ser adorado? Mateus 4, verso 10. E então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O único que deve ser adorado é Deus. Somente a Deus adorarás e Cristo é Deus. Portanto, ele deve ser adorado. Satanás foi, então, aqui respondido por Cristo nessa ocasião, e aqui ele reconheceu
Cristo era o Filho de Deus, portanto era Deus. Satanás pediu provas a Cristo de que ele era o Filho de Deus, e neste caso o inimigo recebeu a prova que havia pedido. Por ordem divina de Cristo, o diabo se viu obrigado a obedecer. Cristo o repeliu e o calou. Ele não pôde resistir àquela ordem inquestionável. Ele se viu forçado, sem outra palavra, a desistir imediatamente e se afastar do Redentor do mundo. A letra D. Quando o profeta João se prostrou para adorar Gabriel, que advertência o anjo lhe deu? Apocalipse 19, verso 10, Apocalipse 22, verso 8, diz assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então vemos aqui o anjo Gabriel advertindo o profeta João quando este queria adorá-lo. O anjo Gabriel não aceitou receber adoração como Deus, mas pediu que a adoração se dirigisse somente a Deus. A letra E. Já no caso de Jesus, porque ele aceitou a adoração, Mateus 8, verso 2 e 3, Hebreus 1, 8 a 10. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aqui Jesus aceitou a adoração do leproso, daquele homem, porque Cristo é Deus e somente a Deus devemos adorar. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Satanás está derrotado. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são aceitos no amado. Diante dos anjos celestiais e dos representantes dos mundos não caídos, eles são declarados justificados. Onde Jesus estiver, lá também estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai envolvem seu Filho, e ouve-se esta ordem: que todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, verso 6. O quarto tópico: anjos celestiais, ministros de Deus. Letra A. Qual é a missão dos anjos para com os crentes? Hebreus 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui está a missão e o trabalho dos anjos: servir a humanidade, trabalhar em favor daqueles que irão herdar a salvação em Cristo Jesus. O ministério divino é essencial para dar poder e eficiência à igreja neste mundo. A família de Deus na terra, sujeita a tentações e provas, está muito perto do coração do amor do Pai. Ele ordenou que a comunicação permanece aberta entre as inteligências celestiais e seus filhos nesta terra. Deus envia anjos das cortes do céu para servir àqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que, como guerreiros fiéis, participam do sofrimento de Cristo. Jesus é representado como habitando com seu povo. Eles devem ser alimentados no devido tempo. Portanto, estabeleceu-se uma conexão entre eles e a Igreja do Alto. Deus cuida da sua criação humana como um lavrador cuida da sua vinha. Letra B. O que a palavra promete aos que temem ao Senhor? Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os principados e potestades do céu estão de olho na batalha que os servos de Deus têm enfrentado sob circunstâncias aparentemente desanimadoras. Novas conquistas são alcançadas, novas honras conquistadas enquanto os cristãos saem para enfrentar o bom combate da fé
reunidos em torno da bandeira do Redentor. Todos os anjos celestiais estão a serviço do humilde e crente povo de Deus. Assim, enquanto o exército de obreiros do Senhor aqui embaixo entoa cânticos de louvor, o coral lá de cima se une a eles para atribuir louvor a Deus e a seu Filho. Precisamos entender melhor a missão dos anjos. Seria bom lembrar que todo verdadeiro Filho de Deus tem a seu dispor a ajuda de seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder servem aos mansos e humildes que creem e reivindicam as promessas de Deus. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à direita de Deus, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você se levanta pela manhã, sente o próprio desamparo e a necessidade de obter força em Deus? Nesse caso, você humildemente compartilha de coração suas necessidades com o Pai Celestial? Se assim for, os anjos notam suas orações. E se essas preces não partiram de lábios fingidos, seu anjo da guarda estará ao seu lado, levando você a tomar decisões melhores, escolhendo palavras e influenciando seus atos quando você correr o risco de fazer o mal de modo inconsciente e exercer uma influência que poderia levar outros a praticar o mal. O quinto tópico: poderosos guerreiros celestiais. Letra A: que desafio Senaqueribe, rei da Síria, impôs a Ezequias, rei de Judá. Isaías 36, de 1 a 8. Temos aqui um contexto histórico de uma guerra entre o rei da Síria e o reino de Israel, onde o rei da Síria zombava de Deus, do Deus de Israel, e apesar de Israel ter se afastado dos caminhos do Senhor, Deus era com eles ainda e ouvia os clamores daquela nação. E ao desafiar o Deus de Israel, aquele rei da Síria não sabia com quem estava se envolvendo, né? A única esperança de Judá estava agora em Deus. O Egito havia cortado toda a ajuda possível e nenhuma outra nação estava perto para estender uma mão amiga. Confiantes no poder de suas forças disciplinadas, os oficiais assírios organizaram uma reunião com os líderes de Judá para exigirem arrogantemente a rendição da cidade. A essa exigência acrescentaram insultos blasfemos contra o Deus de Judá. Por causa da fraqueza e apostasia de Israel e Judá, as nações não temiam mais o nome de Deus, pelo contrário, esse nome se tornou alvo de contínua reprovação. A letra B: quando o exército assírio ameaçou o povo de Deus com a destruição, a quem Ezequias recorreu em busca de auxílio? Isaías 37, de 1 a 5, 2 Crônicas 32, verso 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então, Ezequias recorreu ao Senhor, buscou ao Senhor humildemente, agora em oração, clamaram a Deus. A letra C: como o Senhor atendeu às orações de seus filhos naquele momento difícil, 2 Reis 19, de 6 a 7, Isaías 37, 6 e verso 7. Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os reis da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Aqui no verso final de Isaías 37, verso 7, diz assim: e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Deus respondeu às orações de seus servos. Ele concedeu ao profeta Isaías uma mensagem endereçada ao rei Ezequias. E assim o Senhor então respondeu à oração com a promessa de livramento do seu povo, daquela batalha, daquela situação difícil. Letra D: quantos anjos o Senhor usou para derrotar o orgulhoso rei assírio?
Isaías 37, de 36 a 38, 2 Crônicas 32, 21. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarenzer, seus filhos, o feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararate. E Ezer-Ardom, seu filho, reinou em seu lugar. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na sua casa, na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Vemos aqui o livramento do Senhor. O Senhor livrou o seu povo daquele orgulhoso rei, o rei da Assíria. O Senhor usou apenas um anjo para cumprir a sua ordem. E apenas um anjo matou mais de 185.000 assírios de uma só vez. E cumpriu então o ordenamento divino, cumpriu então o livramento do Senhor para com o seu povo. Então vemos aqui o trabalho dos anjos desde os tempos passados e hoje também o trabalho que eles desempenham em favor do povo de Deus. Aprendemos sobre Cristo, o Filho de Deus, o Criador do universo, o Verbo que se fez carne e habitou no meio do ser humano, se tornou ser humano em prol da raça caída para resgatar cada pecador. E também aprendemos um pouco sobre o trabalho dos anjos, as criaturas do Senhor que trabalham em favor dos seres humanos aqui, auxiliando o nosso Senhor na missão de salvação. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador Supremo. Que a graça de Jesus esteja conosco, que a inspiração do Santo Espírito nos dê o entendimento para compreendermos a sua palavra.